Olá, meus queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Quero parabenizar vocês que se empenharam e se dedicaram para a gravação do nosso curta-metragem Vídeos de Festa Junina. Valeu o trabalho, hein, pessoal? Parabéns! Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 18 e continuando com o teatro através do tempo, hoje nós vamos falar sobre o teatro e o naturalismo. Bom, gente, quando a gente imagina o trabalho de um ator ou de uma atriz, é comum pensar numa representação naturalista, como se a arte de representar fosse tão somente interpretar a pessoa como ela é, na vida, assim, cotidiana. E é só fazer isso e reproduzir no palco um pedacinho da vida, imitando a realidade. Bom, isso ocorre porque a gente está acostumado a ver apenas esse tipo de atuação nas novelas, nos filmes e também no teatro. A representação naturalista, gente, ela foi inventada em um determinado momento da história. Logo depois do surgimento do drama francês, que a gente viu numa aula anterior lá do romantismo. E ela se tornou uma forma de fazer teatro, ou seja, um jeito que foi imposto sobre as demais formas de representação. Por quê? Porque ela teve muito sucesso e teve uma propagação gigantesca, criou um mercado cultural. Então, com isso, outras formas de teatro em que se atuava de maneira diferente, eles passaram a ser menos aceitas. No entanto, como a gente viu lá em vídeos anteriores, há outras possibilidades, com personagens, situações que não se enquadram nesse jeito naturalista de conceber o teatro. Por exemplo, vocês conseguem imaginar uma novela com um coro de empresários, como era na tragédia grega? Ou um filme que o personagem principal é a bondade ou a maldade, como era no teatro medieval? Por isso que hoje em dia é possível assistir uma peça de teatro que busca no drama o seu modo de acontecer. É o caso desse exemplo da montagem da peça Senhorita Júlia, do dramaturgo e romancista sueco Johan August Strindberg. Essa cena, especificamente, ela foi montada no Teatro de Arena Eugênio Kuznets, em São Paulo, no ano de 2013. Ela foi montada pelo Grupo Tapa, uma companhia teatral reconhecida por suas encenações nesse viés naturalista. Então, gente, o teatro dramático, ele inaugura uma tradição que vai habitar os palcos do mundo inteiro por muito tempo, como eu disse, até hoje. E sua proposta é representar uma cena que pareça tão verdadeira ao ponto de transportar o público para um outro lugar, deixando ele em estado de êxtase, maravilhado e emocionado. E aí essa acaba sendo a tendência que domina grande parte das encenações teatrais desde o século XVIII, principalmente para o teatro feito para as classes mais abastadas, né? Então trata-se de um teatro de emoções fortes, que tem um cenário cuidadoso, cheio de detalhes e temas da vida cotidiana e familiar. Eles inventaram uma coisa chamada quarta parede, que é uma criação teórica do realismo. E o que significa a quarta parede? Os atores deveriam mentalizar uma parede imaginária que se estenderia no mesmo plano, pertinho da boca de cena, separando o público deles. Então é como se o público enxergasse e assistisse, mas os atores não podiam perceber que o público estava lá. Não podia olhar diretamente para o público. E essa parede só dava oportunidade ao espectador testemunhar o que estava acontecendo, todos os detalhes da ação dramática. É atualmente o que ainda se vê nas telenovelas, em peças e filmes de forma geral, sempre se utilizando desses temas centrais, né? A importância da família, a questão profissional, a propriedade, pela ação, pela vontade, a necessidade de superar os problemas, de subir na vida, enfim, várias coisas do cotidiano familiar. E aí, para televisão, no caso, a quarta parede é a própria tela, a própria câmera, né? Os atores da TV e do cinema, eles contracenam e não olham para a câmera. Então, gente, até o início do século XIX, tanto a paisagem como a figura humana na arte, elas tendiam a ser idealizadas ou estilizadas de acordo com as convenções da tradição clássica. E aí, nesse mesmo século, houve
houve uma tendência para representar as coisas de forma realista. Então, na Europa do século XIX, ela estava vivenciando uma transformação econômica, política e social, proporcionada pelos dois grandes eventos do século, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, com a industrialização, surgiram os primeiros centros urbanos e a nova ordem econômica. Então, o capitalismo financeiro, ele dividiu a sociedade, criou a burguesia e a nova classe dominante. E o proletariado se tornou a classe dos trabalhadores assalariados que operavam esse maquinário industrial. Então, o teatro naturalista ele surge paralelamente ao movimento literário naturalista, que teve como precursor o escritor e dramaturgo Émile Zola. O naturalismo ele é uma tendência estética e literária que surgiu lá no final do século XIX na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extrema do movimento realista. Então, o termo naturalismo ele foi utilizado como uma vertente artística lá pelo escritor Émile Zola, inspirado no método de investigação da ciência que foi estabelecido lá desde o século XVII. Então, considerado o fundador da estética naturalista, ele foi romantista, contista, dramaturgo, poeta, também crítico literário. Ele foi entendido como o pai do romance experimental e fez da literatura um instrumento efetivo de luta para mudanças sociais. Então ele era bem famoso na época e exerceu bastante influência na maioria dos escritores naturalistas. Todos sempre empenhados em escrever um retrato fiel da realidade, ao contrário do universo idealizado e subjetivo do romantismo. Os naturalistas eles desenvolveram um estilo literário objetivo. Alguma das características de peças naturalistas é o uso da fala cotidiana, como uma visão palpável da realidade, sem fantasmas, sem Deus, sem fadas. Então tinham temáticas contemporâneas e racionais, que retratavam diferentes classes sociais e os seus conflitos, né? E aí é nesse período que surge um dos primeiros teóricos sistematizador de métodos para atuação, que é o Konstantin Stanislavski. Ele era russo, ele foi ator, diretor, pedagogo e um escritor de grande destaque no final do século XIX e século XX, porque ele desenvolveu um método mundialmente conhecido pelo seu sistema de atuação. Então ele criou técnicas consistentes de treinamento, preparação para procedimentos e ensaios de peças teatrais, que embora pensadas para o teatro, as suas propostas cênicas são largamente utilizadas por artistas de cinema e televisão, justamente por conta do processo de atuação. Pode ser outra linguagem, mas o processo de atuação ainda é Stanislavski, até hoje. No entanto, a sua abordagem é um desenvolvimento do projeto crítico iniciado pelo naturalismo e uma forma de realismo modernista, que muitas vezes é imprópria para a realização de outros tipos de teatro. Nós vamos fazer uma aula comparativa com o próximo, que é o teatro épico, desse mocinho aqui que eu gosto muito, ó, Bertolt Brecht. Um outro exemplo também é comparar com as obras de Shakespeare. O texto de Shakespeare ele exige uma estrutura rítmica, porque são muitas vezes frases longas e bem complexas, né? Então, o ator naturalista ele tende a cortar essas falas e aí descaracteriza o que é a peça de Shakespeare. Para isso surgem adaptações e aí é uma aula que nós vamos ter também um pouco mais para frente. Mas assim, o drama de Shakespeare ele assume um contato natural direto e Shakespeare permite essa renovação, né? Porque é uma obra atemporal, então ele evolui com a sociedade. E aí, com a representação renovada, o público se aproxima dessa representação naturalista. E aí no final dá certo. Então esse novo estilo de interpretação e encenação, ele surge em oposição ao que era o teatro expressionista. E pouco a pouco se torna o estilo mais utilizado no teatro até hoje, sobretudo com o surgimento do cinema e a televisão. Então o naturalismo ele serve como base para inúmeros métodos de interpretação. O mais conhecido ainda é o método de Stanislavski, tanto é que ele é ensinado lá no Actor Studios, que é bastante conhecido por seu trabalho de ensino e refinamento até, né, da arte da representação, mas que foi conseguido através das técnicas de Stanislavski. Impulsionado por uma renovação cênica, compromissos e por experiências ao longo da vida, o Stanislavski criou, desenvolveu, sistematizou e aprimorou o que ele chamou de sistema, que foi baseado nas ações físicas
que transmite um espírito interior do papel a ser interpretado. Então o método ele exige do ator um conhecimento sobre os sentimentos, sobre o que está sendo dito no texto, e elas são abastecidas pela vida e pela imaginação do ator. Porque na real é o ator que está ali representando, o sentimento é dele. Então ele é que precisa entender o que ele está fazendo, o que ele está lendo. Por isso que eu sempre falo da questão da interpretação, que precisa entender o texto para depois você interpretar. Então isso tudo é técnica. Sendo assim, gente, a partir de Stanislavski, ações físicas, espírito interior e imaginação são palavras-chave e integradas em todos os métodos de interpretação para o ator desde então. Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque esse tema, há muito para ser aprofundado e a prática é indispensável para a compreensão. A gente ainda vai falar muito sobre esse tema, principalmente quando a gente voltar para a prática, porque trata-se de técnica. E nesse caso, a experimentação é necessária. Então é isso, gente, para fechar. O naturalismo, ele é entendido como uma corrente mais radical do realismo, mas as duas escolas compartilham. Elas nasceram do mesmo objetivo, que é retratar a realidade, dando preferências por cenas cotidianas, com objetividade nas obras, o desprezo pela idealização romântica, que retratam contrapontos. Então, adultério em vez de falar de casamento, romance, a questão do fracasso social em vez da idealização do herói. Enquanto o realismo privilegia mergulhos psicológicos na personagem, o naturalismo ele tem um olhar anatômico e ressalta mais um lado negro do ser humano. As personagens são abordadas de fora para dentro e é enfatizada as ações exteriores. Então, se o realismo propõe retratar um homem, uma interação com o meio, o naturalismo ele vai um pouco além disso. Ele expõe esse indivíduo como um produto biológico, cujo comportamento é determinado a partir dessa relação com o meio e de acordo com suas características hereditárias. Certo, gente? Então, no próximo vídeo, eu vou citar exemplos de dramaturgos brasileiros e estrangeiros muito presentes nessa estética, super importantes, inclusive. Alguns lá do início do período e alguns da atualidade. E como eu disse, esse assunto vai longe. Então não esqueçam de fazer atividade no Maestro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até semana que vem.